A oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus, capítulo de número 6, versículo 9 a seguir, nós vamos encontrar esta mesma oração no Evangelho conforme Lucas, capítulo de número 11, versículos 2 ao 4. Porém, o Lucas, ao contrário de Mateus, ele deixa muito claro que esta oração universalmente conhecida, especialmente no mundo ocidental, trata-se de um modelo de oração e não necessariamente uma oração diante da qual nós temos que ficar transformando-a em reza e repetindo de forma muitas vezes até inconsciente, sem saber sequer aquilo que Deus quer tratar a respeito desse modelo de oração. É só conferir, portanto, Lucas 11, versículo 2 ao 4, onde o Lucas, ele não segue a mesma ordem cronológica de Mateus. E isso é proposital, para que chegasse até nós essa percepção de que trata-se de um modelo de oração, ou seja, nós podemos fazer as nossas orações formais e informais partindo deste padrão, deste modelo, onde nós podemos ver as seguintes palavras, especialmente em Mateus, onde ela está completa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Sabemos que o sentido aqui, em relação ao Pai que está nos céus, diz respeito ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai também. Por adoção, nós nos tornamos filhos de Deus. É isso que a palavra nos revela, conforme 4:4 de Gálatas. E Jesus foi claro em dizer: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem vontade do Pai que está nos céus. Na medida que nós, como parte integrante da sua família, nós procuramos fazer a vontade do Pai, nós integramos esta família que é parte da sua igreja em toda a terra, que representa a sua própria igreja. Então, o Pai está nos céus, quer dizer, numa dimensão espiritual, mas ele também se encontra em cada coração daqueles que creem na obra que Jesus realizou no Calvário e na palavra de Deus. De acordo com Isaías 57, versículo 15, é dito que Deus habita na eternidade, mas também nos corações dos humildes, dos contritos de espírito. Assim, entendemos que Deus não é apenas um Deus que habita a eternidade, quer dizer, um Deus, um ente transcendente, mas também um ente imanente, habita nos corações dos humildes. Santificado seja o teu nome. O sentido de santificar o nome de Deus implica em nós vivermos de tal maneira onde Deus possa se orgulhar da nossa conduta, do nosso estilo de vida. Enfim, significa dizer que nós temos que refletir na medida do possível o caráter de Cristo. Porque santo, Deus, ele já é na sua plenitude, mas a nossa vida é que vai refletir este caráter divino, este caráter santo, justo, perfeito. É através da igreja que vai estar sendo refletido o caráter de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós sabemos que o reino de Deus hoje, ele se dá numa dimensão espiritual. Por isso que Paulo falou lá aos Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, hoje, esse reino, ele se dá nessa dimensão espiritual. É pela fé que nós entendemos
que na condição de igreja nós representamos o reino de Deus. Um dia esse reino ele será uma realidade palpável, tangível, por ocasião do milênio. O reino será literal. Quando a Bíblia fala lá no Apocalipse 20, por 6 vezes existe a expressão reino, milênio. O vocábulo milênio está mencionado lá 6 vezes. E então esta palavra ela terá o seu cumprimento. Venha a nós o teu reino, de forma plena. A vontade de Deus ela é feita nos céus hoje, na dimensão espiritual, no reino de Deus, na esfera espiritual. A vontade dele está sendo feita pelos seus santos anjos. Agora, a vontade de Deus precisa ser feita através de cada um de nós. E é claro que na medida do possível nós estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos lutando no nosso dia a dia contra a nossa vontade. A exemplo do próprio Jesus, que afirmou: se possível for, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E nós estamos empenhados neste mesmo objetivo. O Paulo, lá em Romanos 12, 2, vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabemos que o pão diz respeito a tudo aquilo que é imprescindível, é necessário e indispensável para o nosso dia a dia. E Deus tem o pão para nossas vidas, até aqui Ele tem nos abençoado, o Deus que cuida até dos pardais, de acordo com Mateus 10, 29. Sequer um pardal cai em terra sem a sua autorização. Tem cuidado dos seus também. Mas, sobretudo, o pão de respeito a Ele mesmo, o pão espiritual. Mateus 4,4, o próprio Jesus afirmou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Deus quer nos suprir hoje, neste momento, porque a vida com Deus não foi ontem, nem será amanhã, é agora. Assim como um dos nomes de Deus, ou melhor, o principal dos nomes e títulos para Deus, que é o Yud-Yeh, Vav-He, está associado à expressão eu sou, trata-se de um termo que está associado ao presente. Então, nós também temos que servir a Deus agora. A palavra diz: se ouvires a voz do Espírito, hoje é com H maiúsculo, não endureçais os vossos corações. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós precisamos perdoar, porque perdoados nós já fomos. Na obra consumada no Calvário, Jesus já nos perdoou de todos os pecados, inclusive pecados futuros, que nós ainda vamos praticar. Jesus já nos perdoou de pecados passados e está perdoando aqui, nesta hora, porque nós pecamos não de forma arbitrária e deliberada, mas acidentalmente, e automaticamente os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Por isso nós devemos liberar perdão a todos. Diria Jesus: nós precisamos amar os nossos inimigos, falar bem deles, fazer o bem a eles e amá-los. É amar, falar bem, fazer o bem e orar por eles, de acordo com Lucas 6, 27 e 28. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. O maior mal que alguém pode praticar é não crer na obra que Jesus realizou no Calvário. Por isso que Jesus afirmou que o Espírito viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E continuou: do pecado porque não crê em mim. O mundo não crê em Jesus. O maior pecado do mundo é não crer na obra que Jesus realizou no Calvário. O maior mal moral praticado por um ser humano na Terra é esse. Se nós acreditarmos na obra que Jesus realizou em nosso favor, aquele sacrifício ao Pai em favor da nossa salvação, da nossa justificação
de vida eterna, nós estamos isentos do maior de todos os males. Então, quando a oração foi assim ensinada, dizendo, mas livra-nos do mal, quando os seus discípulos, eles estariam fazendo essa solicitação, esse mal diz respeito exatamente ao sentimento de incredulidade em relação àquilo que Jesus fez por nós. Portanto, fica aqui esta reflexão. A oração do Pai Nosso, Mateus 6, a partir do 9, numa ordem cronológica, ele está completa a oração, e em Lucas 11, versículos 2 ao 4, ele vai descrever como um modelo, como um padrão de oração. Não necessariamente significa dizer que nós temos que fazer essa oração de forma repetitiva, transformando-a em uma reza, sem entender sequer o significado daquilo que Deus quer transferir para cada um de nós. Eu falei exatamente aquilo que vem na minha mente aqui agora, mas você pode meditar lá e Deus pode falar com você de uma forma diferente, mais profunda, segundo a tua necessidade, conforme a vontade dele. Valério Pontes.